Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu quero comentar com vocês sobre um assunto que eu tenho salvo aqui no meu bloco de notas, nas minhas ideias, que é sobre perder a adolescência é ruim, né? Eu convivi com algumas pessoas e tive relações com algumas pessoas, e uma das reclamações que elas tinham, que era muito interessante de se analisar, era sobre isso. A pessoa já tinha ali 20 e poucos anos, e uma das reclamações dela era que ela não tinha vivido a adolescência. O que claramente, naquela situação ali, naquele contexto, era justamente uma justificativa para ela viver, tipo, a moda louca, como se ela quisesse viver a adolescência dela tardia, né? E aí agora eu quero comentar sobre isso, sobre o quão problemático isso é, no final das contas, e dar minha opinião a respeito, que é para isso que tem esse canal, tá? Então vamos lá, ó. Cara, toda vez que alguém fala sobre isso, eu não vivi minha adolescência, agora eu tenho que viver ela com 20, 30 anos. Primeiro que isso é muito preocupante. Segundo, tu não vai conseguir voltar para aquela época ali, nem reviver as mesmas coisas. Apesar de que sim, dá para ter uma experiência muito parecida na questão de se viver. E o que é se viver a adolescência? Pessoal, pelo menos aqui na minha área, na minha região, na minha localidade, o que se tem entendido como viver a adolescência? É beber, é fumar, é ir pra festas, ficar louco, pegar muita gente, etc e tal, é cagar pros conceitos sociais, é cagar pra tudo, não sei o que, não importa nada. Então, muito disso é viver a adolescência, é viver meio a moda louca e não se importando muito com nada. O que acontece? Tem muita gente que é privada de ver todos esses tipos de coisas, não só as mais radicais e horríveis, mas como coisas mais básicas, tipo, sair com amigos, né, ter algumas experiências diferentes e tal. Não sei a que ponto eu vou conseguir ilustrar pra vocês todos os acontecimentos da vida adolescente, né? Mas quem já é adolescente sabe, quem já foi também sabe, tá? Mas eu digo assim, as menos prejudiciais, digamos assim. Tem gente que não consegue viver nem essas. Eu, por exemplo, eu fui privado de algumas coisas meio que diretamente e indiretamente, né? Eu era um cara de igreja, meus pais eram mais conservadores e tal. Mas na verdade, eu sempre gostei muito de ficar em casa. Então eu sempre fiquei muito no computador e, querendo ou não, isso me livrou de vários males, né? Eu deixei de criar muitas histórias engraçadas ou legais, né? Que eu acabei cultivando anos depois. Eu já vou comentar sobre isso. Mas eu tinha entendimento pra mim que a adolescência era uma merda. Era um período de merda. Então, assim, ter que, porra, viver toda aquela parte da adolescência, se descobrir, aí tu é todo desengonçado, né? Hoje em dia, mano, os caras da adolescência, os caras estão indo pra academia malhar que nem louco, mano. Tá ligado? Não que na minha época não tivesse isso, mas era bem menos. Tipo, as pessoas só iam pra academia na época quando elas estavam com 20 anos, faculdade e tal, já estavam em outra vibe, outra fase. Na adolescência, mano, é todo mundo magrão, corcundão, sem postura, sem nada. Não tem nem coragem de falar com uma guria dele. Claro, os que mais tinham se davam bem e tal, né? Mas era bem assim, a gente era bem menos desenvolto, né? E bem mais bobalhão. Mais puxado pra uma criança do que pra um adulto, né? Então, eu tinha muitas experiências negativas ali na adolescência, corações partidos, relacionamentos que não davam certo e tal, muita expectativa e tal, muita depressão ali. Então, ela não foi nada bom pra mim e eu não gostaria de vivê-la daquele jeito mais, né? Só que na verdade não existe só um jeito de se viver a adolescência, né? Tem muita gente que tem a adolescência assim como um período mais top da vida, mano. E, cara, se eu chulhar bem, se eu filtrar bem, existiam muitas coisas boas de viver a adolescência. Não tinha que pagar conta, a pressão, na verdade, era mínima, né? Era o básico do básico pra se viver a vida, não é nem comparado com as coisas de hoje. Na verdade, se tu fosse um pouco mais desenvolto, que nem eu nem sou muito desenvolto hoje em dia, com 25 anos. Se eu fosse o que eu sou hoje, naquela idade, você é louco, mano. Eu tinha dominado aquela escola, mano. Tinha dominado, ia ter amigos, ia ter, sei lá, se eu quisesse, né? Poderia ter me relacionado com muitas pessoas e tal. Então, assim, teria sido um outro nível só sendo básico, porque os adolescentes ainda não entendem isso, né? Não sei se hoje em dia já tá mais desenvolvida essa parte, mas aquela questão de, tipo, tem vergonha de falar, tem vergonha de agir. Cara, se imponha, mano, se envolva. Ninguém. Vão dar risadinha e tudo, mas eles que são os trouxas, tá ligado? De dar risada. O cara fulano lá, ele se levantou e falou aquilo. Ele tá falando sério, não sei o quê. Cara, não tem mais nada mais top que ver um adolescente responsável, maduro, já fazendo as coisas assim. Não tô dizendo que você ser um adulto, chatão. Mas, cara, é saber se portar, tá ligado? Isso faz muita diferença na vida, mano. Desde jovem, isso já faz muita diferença, tá ligado? Mas então, eu tinha essa experiência negativa, não fui a festas, não bebia, não fumava, não usava droga.
Eu tentava ter relacionamentos duradouros, né? Sérios, não ficar só ficando e ficando ali, ficando lá com meninas e tal. Então, assim, tipo, meio que pra mim a adolescência foi chata, na verdade, tá ligado? Foi chata e um pouco traumatizante. Mas existiam momentos bons dela. Aí quando a pessoa vem falar pra mim isso aí, na verdade, o que ela quer? Ela quer uma desculpa mental pra ela viver. E ela nem precisaria fazer isso. Ela pode só admitir pra si própria: eu quero ir pra festa. Então vai pra festa, se divirta lá, viva. Não importa se é com 20, com 30 anos. Se você nunca foi na adolescência, não tem nada a ver. Mas ela começa a utilizar isso não só pra ter esse estilo de vida, mas até pra mente. Ela quer ter a mente de uma adolescente. E, mano, eu conheci a pessoa, infelizmente, tive o desprazer de conhecer essa pessoa alguns anos atrás da minha vida. Hoje, graças a Deus, não tenho mais contato nenhum, nunca mais vi nem nada do tipo, mas vi muito próximo da pessoa pra saber como que funcionava a mente, né, dessa pessoa. E, cara, era impressionante, mano. A vontade da pessoa. Tá, ela teve uma vida certa privada, tive que cuidar dos irmãos e tal. A família meio que não tinha muita condição de estar saindo toda hora. Mas daí, mano, em certo momento a pessoa queria viver uma adolescência tardia e se envolver ir pra festas, beber, ficar louco e tal. E eu tava ali naquela, né? Tava ali naquele relacionamento, tendo que aceitar uma parte daquilo, porque se não aceitasse seria pior e tal. Enfim, deu tudo errado no final das contas, né? Mas é interessante poder comentar assim, por que as pessoas querem tanto voltar para aquela época, ou ter uma adolescência, como se isso fosse realmente uma coisa ruim. Perder algumas coisas na adolescência, na verdade, não fizeram diferença alguma na minha vida. E a única coisa que faria diferença é se você tivesse estudado muito, tivesse se preparado muito para alguma coisa que realmente importa muito. E já estivesse colhendo os frutos agora. Se não, mano, adolescência ela tem quase que zero valor. É uma jornada realmente de autodescobrimento, para ver o que você gosta. E olhe lá, porque isso aí vai até os 30 anos, mano. E olhe lá também. Né? Hoje em dia tá mais tardio esse período de descoberta. Mas a adolescência ela é um pouco mais forte por causa dos hormônios. Seu corpo está mudando, né? No geral. Depois ele vai refinando. A partir dos 20 pros 30 ali e tal, vai refinando. Então por isso que eu digo, mano. Não faz sentido ficar. Eu perdi minha adolescência e tal. Eu passei Não vou dizer que eu passei um pouco por isso, porque não era bem a minha ideia. Quando eu passei por um término ali e tal, geralmente eu ficava chorando no quarto por uns 3 a 6 meses chorando, enquanto a outra pessoa fazia de tudo e tal, e vivia feliz e tal, e eu lá que nem um trouxa. Por um lado foi bom, aprendi a lidar mais com o meu sentimento, aprendi a lidar mais com a tristeza de um coração partido, tal, me fortaleceu para os próximos relacionamentos, beleza. Mas depois, mano, chegou uma época que eu falei assim, mano, passei por esse término agora, por exemplo, em vez de ficar chorando, mano, acho que eu vou fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. Eu vou fazer o contrário do que eu faria. Foi mais um experimento social. Então, mano, eu me joguei também. Fui pra festas, eu bebi e tal. Conheci muita gente, fiz muitas amizades que não eram amigos, no final das contas, né? Hoje não tem mais ninguém, por exemplo. E era engraçado, mano, porque tem uma parte legal disso. Tipo, é muito legal ficar animado daquele jeito. Louco, pá. Tu conhece muita gente da hora ali. Parece que, mano, aquilo ali é a diversão mais top do mundo. Mas no fim, mano, o que sobra é um vazio, mano. É um vazio que sobra. Depois que vai embora pra festa, tu pensava assim, cara, que merda. Que merda, nunca mais vou fazer isso, tá ligado? Então, assim, tu não tá perdendo nada. A não ser que tu goste muito disso, desse universo, e seja muito extrovertido, coisa que eu nem era. Eu propus um desafio pra mim mesmo, né? Que eu era muito introvertido, então eu pensei, mano, eu vou ser um pouco extrovertido, só de zoas. Meio que me humilhei e tal ali, umas coisas ou outra. No fim das contas, mano, passei por essa experiência. Não tive nada de bom, na verdade, só aprendi. Na verdade, só relembrei por que eu não era daquele jeito, ou por que eu nunca me tornei daquele jeito, ou porque não valia a pena ser daquele jeito. Justamente porque era uma perca de tempo. No geral, tá? No geral, perca de tempo. Né? Se você só não vê como um entretenimento mesmo, é uma perca de tempo. Você não. Muito raramente vai ter alguma coisa que vai te agregar lá nesse âmbito desses lugares. Mas enfim, né? Você não tá lá pra isso, você tá lá pra se divertir e ficar louco. Então, tá tudo bem também, tá certo. Mas enfim, né? Só comentando aqui sobre a adolescência tardia, como isso é preocupante, porque daí a gente vê muitos jovens que não querem também ter responsabilidades e tal, desenvolver a sua maturidade, que tem um valor nisso também. Eu sei, é ruim pagar conta, e eu por mim não queria pagar. Eu não queria ter que ficar preocupado com financiamento, com desemprego, com achar emprego, com plano de carreira e tal. Mas, cara, no fim, é uma coisa que vai ter que passar, né? Para 90% das vidas brasileiras vão ter que passar. A não ser que você seja muito louco, muito fora da Matrix. Não, eu não vou passar por isso. Eu vou morar numa Kombi e vou viajar o mundo. Porra, aí tu é foda também.
até foda se conseguir fazer isso. Mas se não, é a vida normal, infelizmente, né? Infelizmente é a vida normal. Então, mano, só aí minha opinião a respeito desse tema. Se você quiser desenvolver aí embaixo nos comentários, seja bem-vindo. Pode comentar à vontade, tá? Se inscreve, deixa o like, fiquem bem e até a próxima.